Dando sequência aos estudos da medida provisória 905 de 2019, vamos falar agora sobre o artigo 4º. No artigo 4º, nós temos que os direitos previstos na Constituição Federal são garantidos aos trabalhadores contratados na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo. Sem sombra de dúvidas, o que tem previsão na Constituição Federal, nós não podemos excluir essa parte para os empregados verde e amarelo, que é o primeiro emprego. Então, portanto, os direitos previstos lá no artigo 7º, principalmente no artigo 7º da Constituição Federal, aplica-se aos trabalhadores verde e amarelo. E aí você tem que identificar quais são os trabalhadores verde e amarelo. Quem pode ser verde e amarelo? Qual é o percentual para ser verde e amarelo contratado? E aí, na última aula, nós temos essas informações. Vale a pena você conferir, porque eu tenho certeza que você fez as anotações e você tem que revisar. Agora, nós temos um parágrafo único: os trabalhadores a que se refere o caput gozarão de direitos previstos na CLT. Decreto-Lei 5452 é a consolidação das leis do trabalho. E nas convenções e nos acordos coletivos da categoria a que pertençam, naquilo que não for contrário ao disposto nessa medida provisória. Então, aplica-se a CLT, regra básica, é isto que nós temos neste parágrafo. Agora, quanto ao prazo de contratação, então nós temos aqui que o contrato de trabalho verde e amarelo será celebrado pelo prazo de 24 meses. Então, o contrato verde e amarelo, o prazo dele é de 24 meses. E quem que é responsável para fixar esse prazo? O empregador. Então, é a critério do empregador. Pode ser de 12 meses, de 24 meses, de 18 meses. O contrato de trabalho verde e amarelo poderá ser utilizado para qualquer tipo de atividade, seja ela transitória, seja ela permanente e seja ela para substituir pessoas que estão transitoriamente ou que estão permanentemente trabalhando para a empresa. Então lembre-se, as atividades, é qualquer atividade, sendo transitória ou permanente. Uma pergunta de prova que poderia cair é fixando apenas uma dessas modalidades. O contrato verde e amarelo só pode ser contratado para fins transitórios. Não, é tanto transitório quanto aquelas pessoas que estão permanentes no emprego. O disposto no artigo 451 da CLT não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo. E aí nós temos que fazer a consulta. O que seria esse artigo 451 da CLT? Nós temos lá no artigo 451 o contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Os contratos por prazo determinado, nós temos aquele até 2 anos, temos o contrato de experiência até 90 dias. E qualquer prorrogação, mais de uma prorrogação, ele passa a ser o contrato por prazo determinado, indeterminado. Isso não se aplica à medida provisória, ao contrato verde e amarelo. Significa que você pode ter mais de uma, 2, 3, 4, 5 prorrogações dentro, é lógico, do prazo de 24 meses. Então nós temos que o artigo 451 não se aplica. Então você já sabe o que é o artigo 451 e você fez a anotação. O contrato de trabalho verde e amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado quando ultrapassado o prazo estipulado no caput, que é de 24 meses, passando a incidir as regras do contrato por prazo indeterminado previsto na CLT, a partir da data da conversão e ficando afastadas as disposições previstas nesta medida provisória. Então, o que nós concluímos? Que prazo do contrato verde e amarelo, 24 meses. Quantas prorrogações desse contrato você pode ter dentro desse prazo de 24 meses? 1, 2, 3, 4. Isso não vai transformá-lo em contrato por prazo indeterminado. O que vai fazer com que ele passe a ser um contrato por prazo indeterminado é ultrapassando, vencendo o prazo de 24 meses, e isso ocorre automaticamente. Fica a dica desta aula. Até o próximo vídeo.